Então, imagine o seguinte, se você pudesse eliminar a ilusão, você elimina a ilusão da sua vida. É sobre isso que se trata essa nossa série que nós estamos começando hoje. Nós vamos trabalhar os temas sabedoria, amor e fé. Nós vamos entender o que é verdadeiramente sabedoria, o que é verdadeiramente amor, o que é verdadeiramente fé e como você viver a sua vida baseado nessas três virtudes. Se eu fosse, por exemplo, perguntar para você, se eu fosse pedir para você, por exemplo, hoje, nesse momento, a sua vida, ela tem como pilar central, pilares centrais, a sabedoria, o amor e a fé, ou ela tem como pilar central a ilusão, o apego e o medo? E agora? Só um minutinho para nossa reflexão inicial. Pense comigo o seguinte, sei que está invertido, mas se você olhar nesse momento para a sua vida, se você olhar para a sua vida nesse momento, você diria que a sua vida, a vida aqui, a sua vida, ela está estabelecida sobre a sabedoria, o amor e a fé? Ou ela está estabelecida, a vida aqui, ela está estabelecida sobre ilusão, sobre apego e sobre medo? Essa reflexão que a gente vai fazer ao longo desses dias. Como você pode reduzir isso aqui e aumentar isso aqui? Como você pode trazer mais sabedoria? Como você pode trazer mais amor? E como você pode trazer mais fé para a sua vida? E aí vem a outra questão. Como seria a sua vida se você estabelecesse ela sobre esses três pontos? Porque você até pode pensar que hoje a sua vida está estabelecida sobre a sabedoria, sobre o amor, sobre a fé. Mas você vai se surpreender. Porque a maioria de nós não faz a mínima ideia do que verdadeiramente é a fé, daquilo que verdadeiramente é o amor, daquilo que verdadeiramente é a sabedoria. Então nós temos sérios problemas com isso, principalmente com a ilusão. A ilusão, ela já começa com essa percepção distorcida que nós temos sobre amor. A ilusão, ela já começa com a visão distorcida que nós temos sobre a fé. Então, o que é verdadeiramente a sabedoria? É o fim da ilusão. No momento que você elimina a ilusão, você encontra a sabedoria. No momento que você elimina o apego, você começa a sentir amor. No momento que você elimina o medo, a fé começa a ocupar espaço, começa a tomar conta. Então parece assim que quando a gente fala sobre sabedoria, amor e fé, parece aquela coisinha assim, água com açúcar. Mas não existe nada mais poderoso do que você estabelecer a sua vida sobre esses três pilares. As pessoas têm muitas fantasias, as pessoas têm muitas ilusões sobre a vida, as pessoas têm muita busca desnecessária, inútil, muita procura por coisas onde essas coisas não podem ser encontradas. E isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão. A maioria de nós vive na ilusão. Como é que você sabe se você vive na ilusão ou não? O que é a ilusão?
Preste bem atenção, o que é o sofrimento, por exemplo? O que significa sofrimento? O sofrimento, ele acontece quando a sua ilusão se choca com a realidade. Isso é sofrimento. Quanto mais você vive na ilusão, quanto mais você vive, eu chamo isso, a ilusão, um sinônimo de ilusão é inconsciência. Quanto mais você vive na inconsciência, mais você se choca. Quanto mais você vive na ilusão, quanto mais você vive na inconsciência, quando você se choca contra a realidade, você sofre. O sofrimento nasce disso. Ponto final. É só isso. Então, se você sofre muito por com os relacionamentos românticos da sua vida, é porque você vive iludido. Você acredita numa ilusão. E quando essa ilusão bate contra a realidade, você sofre. Então, vai ser uma série muito, muito, muito importante. Vai ser uma série muito importante, muito profunda. E aí as pessoas me perguntaram muito, mas quantas aulas vão ser? Quantas aulas vão ser? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá bom? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. São vocês que vão me dizer quantas aulas nós vamos fazer. E vocês vão dizer isso hoje à noite. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos agora, primeiros 5 minutos, começamos atrasados, nós estamos com 3.000 pessoas, tá bom? Então, já batemos 3.000 pessoas, então já vamos ter 3 aulas. Eu chamo isso de aula, porque na verdade é uma aula, nós vamos ter aula. Mas se nós chegarmos a 4.000 pessoas, nós vamos ter 4 aulas. Se nós chegarmos a 5.000 pessoas, nós vamos ter 5 aulas. Então, o topo da audiência de hoje vai ser o número de aulas. Eu já comecei com 3 aulas, com 3.000 pessoas, então são 3.000 aulas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz mais gente? A Viviane diz 7 dias, tranquilo, é só a gente bater 7.000 pessoas. Você clica no aviãozinho ali, aqui do lado, você já viu que o tema é importante, interessa para todo mundo e muda a vida de todo mundo. E uma coisa importante, eu não vou vender nada no final, tá bom? É uma série de lives sem pretensão nenhuma. Então o que você faz? Você marca 20, 30 pessoas que você envia o convite e a audiência, você traz mais pessoas, você convida mais pessoas e esse número vai determinar o número de alunos que nós vamos ter. É só apertar nesse aviãozinho e convidar as pessoas. Eu vou tirar os comentários agora, tá? Pra gente se focar aqui no nosso conteúdo, tá bom? Então, oficialmente, nesse exato momento, nós vamos começar a nossa série sobre sabedoria, amor e fé. Você vai se surpreender porque nós vivemos de uma forma tão limitada, tão escassa. Você vai se surpreender com isso. Eu não vou fazer uma série de lives para dizer o que você precisa fazer, o que você não deve fazer, porque não é esse o objetivo. O objetivo aqui é trazer entendimento, fazer você entender a vida, fazer você entender os diferentes aspectos da sua vida, porque uma vez que você entende, você tem liberdade para agir. Não adianta eu dizer uma série de coisas para você e você não consegue fazer. Provavelmente você já tem muito mais conhecimento do que você consegue aplicar no dia a dia. Então o que nós precisamos? Nós precisamos trazer entendimento, você entender. E eu fiz uma pergunta e eu quero começar a nossa reflexão sobre esses 3 pontos, esses 3 pilares
justamente olhando para a sua vida, porque isso não se trata sobre mim, isso se trata sobre você. Então você olha sobre a sua condição de vida. E eu quero que você pense sobre esses 3 pontos. Quero que você pense sobre amor. Aliás, vamos começar com sabedoria. Você pensa sobre sabedoria, você pensa sobre amor e você pensa sobre fé. A sua vida hoje, ela está estabelecida sobre a sabedoria, ela está estabelecida sobre o amor, ela está estabelecida sobre a fé, ou ela está, ao contrário, estabelecida sobre o oposto da sabedoria é a ilusão, o oposto do amor é o apego, o oposto do amor é a fé. Aliás, desculpe, o oposto da fé é o medo. Então, a sua vida hoje, ela pode estar estabelecida sobre sabedoria, amor e fé, ou sobre ilusão, apego e medo. Eu quero fazer uma aposta contigo, tá? Que você vai entender, primeiro, que você não faz a mínima ideia do que é sabedoria. A segunda coisa, eu estou apostando contra você que você não faz a mínima ideia do que é amor. E também estou apostando contra você que você não faz a mínima ideia do que é a fé. E como você vai descobrir isso? Ao longo dessa série eu vou te provar que você não entende nada sobre sabedoria, que você não entende nada sobre amor e que você não entende nada sobre fé. É uma coisa atrevida de se dizer, mas ao mesmo tempo é uma provocação. É uma provocação que estou fazendo para você refletir mais a fundo sobre isso. E eu quero te dizer também que a sua vida provavelmente, vou dar 98% de chance, está estabelecida sobre uma ilusão total. Que você confunde amor com apego. E que você confunde sabedoria com ilusão. Quero também dizer para você que você não sabe nada sobre fé e que a sua vida é estabelecida sobre o medo. Isso não é um julgamento, isso não é uma acusação, isso é uma provocação para você refletir sobre isso e para você pensar bem a sério, porque eu vi os comentários de vocês e vi muita gente dizendo, minha vida é estabelecida sobre sabedoria, sobre amor e sobre fé. Eu duvido muito. E é a minha missão, a minha tarefa, trazer uma nova luz, um novo entendimento sobre esses 3 pontos, que na verdade são 6, tá bom? E por que é importante nós pensarmos sobre sabedoria, nós pensarmos sobre amor, nós pensarmos sobre fé? Porque essas são as maiores forças da sua vida. Essas são as maiores forças da sua vida. E quando você não vive a sua vida baseado nesses pontos, o que acontece? Quando você não vive a sua vida, quando a sua vida não está estabelecida sobre esses pontos, o que acontece? Acontece que você não usufrui do maior poder, da maior força que você tem. E geralmente o que eu descobri, e descobri isso na minha vida, porque eu fazia a mesma coisa, o que eu descobri é que nós confundimos os primeiros 3 pontos com o segundo. Nós achamos que nós vivemos, que nossa vida é estruturada sobre a sabedoria, quando na verdade ela está estruturada sobre ilusão. Nós achamos que nossa vida é estabelecida sobre o amor, quando na verdade nós confundimos amor com apego. E nossa fé é totalmente anulada pelo medo. E veja, isso não é natural. Você viver na ilusão, você viver no apego e você viver no medo é disfuncional.
Eu gosto muito de trazer passagens bíblicas, coisas que os apóstolos, que Jesus disse, porque eles eram grandes mestres. Não é uma questão de religião, é porque eles eram grandes mestres. E, por exemplo, o apóstolo Paulo, numa carta, acho que foi aos Coríntios, ele diz o seguinte, preste bem atenção, Deus não nos concedeu espírito de covardia. Covardia é medo. A pessoa medrosa, ela é covarde. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, se você tem um espírito de covardia, segundo o apóstolo Paulo, e eu sei que isso é verdade, se você tem medo, medo é covardia, você não está alinhado com o espírito que Deus te deu. Simples assim. E aí nós vamos ver depois o que é esse espírito que Deus te deu. Mas entenda isso, não tem problema nenhum, você não precisa se culpar, você não precisa se punir por causa disso. Se você é uma pessoa que sente medo, eu sempre diferencio o medo psicológico do medo instintivo. O medo instintivo não é problema, o medo instintivo é um medo circunstancial que você tem diante de um perigo real. Agora, o medo psicológico é aquele medo que não existe nenhum perigo real. Você não vai, nada vai acontecer contigo, mas você vive. Ele não vive com medo, ele não é circunstancial, ele é perene. Então, diz o apóstolo Paulo lá, e eu acredito nisso, independente de religião, não é uma questão de religião, que Deus não concedeu a nós o espírito de covardia, que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala isso, a gente precisa entender o radicalismo que uma expressão dessas contém. Ele é extremamente radical. E esse radicalismo quer dizer o seguinte, cara, se você está com medo, se você tem medo psicológico, se você é uma pessoa amedrontada, você não está alinhado com o espírito que Deus te deu. E isso é verdade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos compreender isso. Primeiro, compreender o que é o espírito que Deus nos deu. Segundo, compreender da onde vem a covardia, o medo. E nós também precisamos entender o que ele quer dizer com poder, o que ele quer dizer com amor e o que ele quer dizer com equilíbrio, porque preste bem atenção. Parece que poder, amor e equilíbrio não tem muitas coisas em comum. Você olha para o poder, você logo pensa na capacidade de dominar os outros. Só que o poder sobre o outro é uma fraqueza disfarçada. Então, o que é poder? O que é amor? O que é equilíbrio? Então, isso é importante dizer, entender isso. E ali, eu só citei uma passagem, por exemplo, onde ele literalmente enfatiza isso. Ele diz isso, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, se você tem um espírito de covardia, isso não pertence a Deus. E nós vamos aprofundar isso, eu só estou jogando aqui uma luz sobre alguns pontos para você perceber a importância do que nós vamos tratar aqui. E aí tem aquela outra passagem, também do apóstolo Paulo, sobre amor. Preste bem atenção, porque isso é muito importante, porque eu disse para você, eu disse ali no início da nossa aula, que eu ia te mostrar até o final da aula que você não entende nada sobre amor. Isso é uma provocação. Não estou te julgando, mas eu realmente acredito nisso, porque eu também não sabia nada sobre amor. E aí vem uma passagem. A gente sempre tem que olhar para as passagens bíblicas com radicalismo, porque esses caras eram radicais. Eles não diziam meia palavra, e eles também não diziam coisa para dizer algo. Então ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa,
ou como prato que retine. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que quer dizer o sino que bate? Nada, é um som oco. O que quer dizer o prato, quando você põe o prato na mesa, pim, nada. Então, ele quer dizer o seguinte, cara, você pode ser o cara mais eloquente do mundo. E você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Mas se você não tiver amor, você vai ser vazio. Ok. A pergunta que eu me faço, e eu já estou dizendo aí o sistema que eu uso para pesquisar, para entender as coisas, porque eu sou um pesquisador, sou pesquisador nato, só faço isso a vida inteira, só pesquiso, mas pesquiso para entender as coisas, para ensinar. Você não consegue ensinar o que você não entende, e é muita irresponsabilidade você ensinar coisa que você não sabe a fundo. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu pesquisei muito e cheguei a uma conclusão, apliquei isso na minha vida e vi os resultados. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, que poderia ser qualquer outro escritor, mas ele é o apóstolo Paulo, então ele é melhor do que qualquer outro escritor ou qualquer outro filósofo, mas ele faz uma afirmação muito pesada. Ele diz o seguinte, se você não tem amor, você é vazio. Ops. O que é o amor? O que é o amor? Para ele dizer isso, e para você entender o que ele quer dizer, você precisa entender o que é o amor. O amor, certamente, nesse caso, não é a sofrência, o apego, a apaixonite, o desejo, a necessidade que a gente sente por uma outra pessoa que a gente se apega, que é muitas vezes o que a gente chama de amor. Então, o que é o amor? Por que o amor é tão importante a ponto de, se eu não tiver amor, eu vou me sentir vazio? E preste bem atenção, não se apresse muito para responder o que você pensa sobre amor, porque provavelmente isso não é isso. E aí ele diz o seguinte, ainda que você tenha o dom de profecia, e ainda que você saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, parafraseando Jesus, Paulo parafraseando Jesus, ele diz assim, mesmo que você tenha o dom da profecia, mesmo que você tenha conhecimento, mesmo que você tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se você não tiver amor, você não vai ser nada. Uau! Por que ele está enfatizando tanto o amor? Cara, ele botou o amor no topo do pedestal, no topo da pirâmide. E aí ele diz mais, ele diz o seguinte, ainda que você dê aos pobres tudo o que você possui, e ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, isso não vai valer de nada. Cara, o amor parece mais importante que a vida, porque se você doar a sua vida para ser queimado, mesmo que você não tiver amor, isso não vai valer de nada. Então, você vê, eu citei duas passagens, uma onde ele enfatiza a coragem, onde ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. E aí eu digo, se covardia é medo, a covardia nasce do medo. Então, se você sente medo psicológico, se você tem medo da vida, se você tem medo das coisas da vida, se você tem medo de viver, não medo de enfrentar um leão, não medo de saltar de um precipício, não esses medos psicológicos, esses medos instintivos, esses medos físicos, mas esses medos psicológicos, se você tem esses medos psicológicos, medo de viver, medo da morte, medo de perder algo, medo de nunca ser ninguém, medo da pobreza, medo da doença, medo da incapacidade, se você tiver esses medos, você não está alinhado com o espírito que Deus te deu. E aí eu trouxe uma outra passagem
uma outra passagem onde ele fala sobre a importância do amor. Importância do amor. E aí ele faz toda essa colocação, aonde ele diz que, cara, se você não tiver amor, você não vai ensinar. Ele fala, você sabe o que é esse amor, porque segundo ele, esse amor é uma das coisas mais importantes da vida. Então a gente tem que se preocupar com isso. Não preocupar no sentido, mas a gente tem que se questionar isso. Então nós já vimos a importância de você se libertar do medo. Nós já vimos a importância que o amor tem. E aí, o que acontece? Tem uma passagem, uma terceira passagem, estou abrindo a reflexão para a gente vai trabalhar todas as noites baseado nisso, tá? Baseado nesses 3 temas. Então, eu gosto na primeira aula, provocar todo o assunto, trazer todo o assunto e depois a gente vai desenvolvendo isso, tá? Aí tem uma passagem onde Jesus fala com os apóstolos e ali ele fala algumas coisas que também são extremamente radicais e que a gente precisa entender. Ele diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Opa! Mas eu vivo preocupado. Eu me preocupo muito. Eu não durmo. Eu não, estou fazendo uma... Eu não durmo. Você deve se perguntar, você se preocupa? Você consegue dormir? Você está muito preocupado? Você é um cristão? Porque se você for cristão, você tem que prestar atenção no que Jesus ensina. E aí ele vai... E é ali que eu quero chamar a sua atenção, porque esse é o fundamento, é a base do que nós vamos falar ao longo dessas já 4 lives. Se nós chegarmos a 5.000 pessoas, vamos ter 5 lives. Se chegarmos a 6.000, vamos ter 6. São aulas. Então ele começa a falar sobre por que você se preocupa com as coisas deste mundo. Ele não fala isso. Mas ele, na linguagem de 2.000 anos atrás, ele diz, por que vocês se preocupam com roupas? Lógico que ele não ia dizer por que vocês se preocupam em comprar carro de luxo. Não tinha carro de luxo. Também não ia dizer por que vocês se preocupam com mansões, com ser o presidente da empresa, porque há 2.000 anos atrás essas coisas não existiam. Há 2.000 anos atrás as pessoas se preocupavam com roupas, com comida, com moradia, com essas coisas. E aí ele justamente diz isso. Por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com o que comer? Por que vocês se preocupam com o amanhã? E aí ele faz uma comparação, ele diz o seguinte: vejam, observem como crescem os lírios do campo. Ok? Então vamos observar como vivem, como crescem os lírios do campo. E aí ele ainda exemplifica, ele diz, ok, eles não trabalham e nem tecem, mas nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. E aí ele diz o seguinte, seu pai veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã serão jogados ao fogo, o que ele é capaz de fazer contigo? E aí ele diz o seguinte, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ele acrescenta isso literalmente depois desse discurso. Então, se você se preocupa, você não tem fé, segundo Jesus. Você é um homem de pouca fé. Porque você se preocupa com o que você vai... Como é que você vai viver no dia da manhã? E obviamente a sua mente deve estar dizendo, mas como eu não vou me preocupar, eu preciso me preocupar, eu tenho contas para pagar, eu tenho... Pois é, mas essa é a questão. Aí ele diz o seguinte, portanto, vocês não precisam se preocupar dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. O Pai Celestial, ele chama o Pai Celestial porque o Pai, o Deus, Pai
ele vive no reino dos céus. Então, o Pai Celestial é o Pai que vive no reino dos céus. O Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam dessas coisas. E aí ele diz uma coisa que me chocou quando eu refleti pela primeira vez isso. E isso deve chocar você também. Você deve se questionar isso. Você deve ir a fundo nisso. Ele diz o seguinte, cara, ele dizendo para os apóstolos, vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e a justiça desse reino. Porque depois, todas essas coisas que vocês se preocupam vão ser acrescentadas. Cara, como é que eu vou entender isso? O que ele quer dizer com isso? Por que ele diz que se você se focar primeiro em buscar o reino dos céus e a justiça desse reino, o reino de Deus, ele sempre intercala o reino dos céus e o reino de Deus, porque o Pai Celestial, ele vive no reino dos céus, então o reino dos céus também é o reino de Deus. Mas quando um cara que nem Jesus fala isso, você não pode deixar passar isso batido. Você precisa se perguntar o que ele quis dizer. Porque se você entender o que ele diz, e se você fizer o que ele ensina, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Só que o que nós muitas vezes pensamos? Nós pensamos que, eu tenho que viver de acordo com a doutrina da minha igreja, da minha religião, ou do meu passado, da minha cultura. Eu preciso viver de acordo com isso, para que no futuro, quando eu morrer, eu vou ir para o céu, então vou ter todas as coisas boas lá no céu. Só que isso não faz sentido. Por quê? Porque aí Jesus teria se contradito. Porque ele diz, não se preocupem com o amanhã. Ele diz, buscai primeiro o reino dos céus. Primeiro. Quer dizer, agora, primeiro. A primeira coisa é que vem antes. Então, não é buscar o reino dos céus no fim, e alguém pode dizer, não, mas tem que buscar ele agora para ter ele depois. Mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E não faz sentido, poderia falar sobre isso durante as 6 aulas, as 5 aulas, as 4 aulas. Mas eu só quero trazer isso, porque essa é a base do que nós vamos ver. Nós vamos falar sobre sabedoria, nós vamos falar sobre amor e nós vamos falar sobre fé. E o que eu quero que você entenda baseado nisso que eu disse? Quero que você entenda o seguinte, tá? Jesus, e daí eu já vou parar de falar de Jesus. Jesus, ele diz o seguinte, e também não estou falando de religião, tá? Jesus, ele sempre divide as coisas em 2. Ele sempre divide tudo em 2, tá? Ele divide o reino deste mundo e o reino dos céus. Então, o que você precisa entender? Que existem 2 mundos. O reino deste mundo e o reino dos céus. Ok, o reino deste mundo é fácil de entender. O reino deste mundo são as coisas deste mundo, literalmente. São os teus amigos, teu trabalho, a rua que você mora, a política do seu país, a política do planeta, o meio ambiente, a poluição, os carros na rua, os seus pensamentos, as suas emoções, os nascimentos, as mortes, os casamentos. Isso são as coisas deste mundo. São as coisas da Terra, do planeta. Mas existe um outro reino que é o reino dos céus.
E aí vem uma questão. Onde é que está esse reino dos céus? Que ele diz que nós temos que buscar por primeiro. O que são as coisas deste mundo, do reino deste mundo? É o que você vai vestir. É como você vai pagar as contas. É como você vai se tornar alguém, como você vai ser reconhecido, como você vai ficar rico, como você vai, enfim, onde você vai morar, todas essas coisas. E Jesus diz o seguinte, você não deve se preocupar com essas coisas desse mundo. Você precisa se preocupar primeiro em buscar o reino dos céus. Ok. E aí vem toda essa confusão. Existem esses dois mundos e ele diz que primeiro você precisa buscar o reino dos céus. Isso é paulada, cara. E o que você faz? Deixa eu te perguntar então. O que você faz a essa altura da sua vida? Você está mais preocupado com as coisas desse mundo ou você está mais preocupado em encontrar o reino dos céus? E você sabe o que é o reino dos céus? Você já se perguntou o que é o reino dos céus? Você já estudou isso? Você tentou aprofundar isso? Porque essas são as coisas importantes da vida. Essas são as coisas importantes da vida. Se você passar a vida simplesmente aceitando o que todo mundo coloca no teu prato, você vive totalmente condicionado, você vive totalmente alienado. E você sofre quando, é aquilo que eu falei, a questão da ilusão. Porque você pode estar totalmente iludido em relação a essas coisas. Todas elas. Eu posso estar iludido em relação a essas coisas. Mas como é que você sabe se você está iludido com essas coisas ou não? Tudo isso depende do seu nível de sofrimento. O que é o sofrimento? Você sofre, e escreva isso, você sofre sempre que você bate com a sua ilusão na realidade. Quando você bate a sua ilusão contra a realidade, você sofre. Você cria sofrimento na sua vida. Então todos os sofrimentos, eles nascem da ilusão. E o que é a ilusão? A ilusão é a inconsciência. Então, vamos nos debruçar um pouco sobre essas coisas aqui que são tão importantes, porque você vai se surpreender e você vai se chocar quando você vai entender isso e você vai perceber como a vida é simples, como a vida é leve, como a vida é espontânea, como a vida é natural e como você tem perdido tempo criando resistência e ao criar resistência, você tem criado sofrimento. Então, o que é o reino dos céus, na verdade? Se você olhar lá numa outra passagem, ele vai dizer que o reino dos céus está dentro de você. Então, se o reino dos céus está dentro de você, e se Deus mora dentro do reino dos céus, então Deus também mora dentro de você. Bingo! É você não quer ouvir isso, você não quer aceitar isso, porque você foi condicionado a pensar diferente, mas isso é o que Jesus fala. Então, o que nós precisamos primeiro? E preste bem atenção que agora nós vamos começar a desvendar, a abrir portas, e ao abrir portas, a luz vai entrar e não tem mais como você fechar essas portas, tá? O que acontece? O que você tem que buscar primeiro? Você tem que buscar primeiro o reino dos céus que está dentro de você. E isso não tem nada a ver com ir para o céu ou ir para o inferno. Isso é um outro departamento que você resolve depois. Primeiro eu quero que você tenha verdadeiramente a coragem, porque como diz o apóstolo Paulo, Deus não nos deu um espírito de covardia, a coragem de olhar para a realidade com os teus próprios olhos. E você entender onde está a sabedoria, onde está o amor e onde está a fé. Porque se você encontrar a sabedoria, se você encontrar o amor e você encontrar a fé, você elimina a ilusão, você elimina o apego e você elimina o medo.
E não tem nada que te limita mais do que o apego. E não tem nada que cria mais medo do que o apego. E todo apego é uma ilusão. Quando você se apega a algo, você se ilude, você cria sofrimento. E por que você se apega? Por causa do medo. Então, o medo, a ilusão e o apego é o que te matam. É o que te sufoca. É o que te faz sofrer. E o que te liberta disso tudo? O que te liberta do medo? A fé. O que te liberta do apego? O amor. Mas amor e apego não é a mesma coisa. Outro dia alguém me disse assim, mas ciúme não é sinal de amor? Só nas novelas da Rede Globo. Ou da TV mexicana. E aí hoje uma pessoa me perguntou sobre autoconhecimento. A pessoa me perguntou o seguinte, mas e o que esse tipo de autoconhecimento tem a ver com a vida cotidiana? Ora, o fim da ilusão. Então, o que eu quero que você entenda? E depois, nas próximas noites, você pega esse conceito para você e ao longo das noites nós vamos ir compreendendo isso. Então, o que acontece? A sua vida, ela pode ter como base um desses dois mundos. A sua vida pode ter como base o reino desse mundo, ou ela pode ter como base o reino dos céus, que não tem nada a ver com um lugar geográfico chamado céu. Vou explicar o que é o reino dos céus mais tarde. Mas a sua vida, ela pode ter um desses dois parâmetros. E aí eu já vou avançando. Se a sua vida tem como parâmetro o reino desse mundo, você vive baseado na ilusão, no medo e no apego. Se a sua vida tiver como ponto de referência, como base, o reino dos céus que está dentro de você, já vou explicar o que é isso, a sua vida vai ter como parâmetro o quê? A sabedoria, e já vou explicar o que é, o amor e a fé. Então, onde é que está o grande erro das pessoas, dos seres humanos? O nosso grande erro. O nosso grande erro, na verdade, está em viver neste mundo. Nós não sabemos nada deste mundo. Nós vivemos só neste mundo. E aí, obviamente, nós vivemos na ilusão, no medo e no apego. E aí nós queremos criar sabedoria, nós queremos criar amor e nós queremos criar fé. Só que essas coisas, elas não pertencem a esse mundo. Essas coisas, sabedoria, amor, fé, e aí, obviamente, alegria, paz, essas coisas não pertencem a esse mundo. Elas pertencem a este mundo. E se você encontrar primeiro este mundo dentro de você, este reino, essas coisas que você procura aqui, elas vão ser acrescentadas. Porque é impossível você não ter aquilo que você quer se você tem sabedoria, se você tem amor e se você tem fé. A fé por si só, se você olhar o que Jesus disse, a fé por si só seria o suficiente para você fazer tudo o que ele faz e muito mais, o que ele fez e muito mais. Ou seja, a fé é ilimitada. Então, o que acontece? Nós vivemos, da onde nasce toda a tua ilusão? Aliás, de onde nasce toda a tua limitação? De onde vem toda a sua limitação? Toda a sua limitação vem deste mundo. Do mundo
que é, vamos chamar isso do mundo da forma. O que é o mundo da forma? Toda forma, ela é limitada. O que é uma forma? Forma é uma coisa que tem corpo. O pensamento é uma forma, a emoção é uma forma. Então, por exemplo, se você quer buscar sabedoria nesse mundo, você não vai conseguir buscar sabedoria nesse mundo. O reino desse mundo, ele só tem conhecimento. E conhecimento sempre é limitado. O que é ilimitado? A sabedoria. Então você estuda, você investe tempo estudando, e isso é importante, mas não é o suficiente. O estudo só faz sentido quando o conhecimento está embasado na sabedoria. Uma pessoa sábia com conhecimento é poderosa, tem poder. Mas uma pessoa que só tem conhecimento, ela é limitada a esse conhecimento. Por quê? Porque ela se identifica, ela se apega a esse conhecimento. E ela se fecha nesse conhecimento. E a outra questão, a fé. Fé não é uma coisa que você cria com a mente, que você cria com o pensamento. Fé não é uma coisa que você pode gerar a partir do pensamento. Por quê? Porque o pensamento é limitado. O pensamento é conhecimento. Conhecimento é passado. Então, como é que você quer ter fé se você joga a âncora da sua vida no passado? O conhecimento, o passado, é aquilo que você conhece. Então, você conhece o seu passado. E você só confia naquilo que você conhece. Você não quer fazer nada que não te dê alguma certeza. Então, o que você tem? Você tem aqui a sua vida estabelecida sobre o conhecimento. E isso é pouco. O que tua mente verdadeiramente sabe? O que a sua mente verdadeiramente consegue entender? Muito pouco. Então você quer entender as coisas antes de agir. E esse entendimento é baseado no passado, no que você conhece. Mas o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você não conhece. Então, se você olhar para esses dois mundos, tá? Esse mundo aqui, que é o reino desse mundo, é o mundo baseado na mente, nas coisas que a mente consegue compreender. E nós vamos esmiuçar isso. E esse mundo aqui é o mundo da consciência. Você também poderia dizer o mundo do espírito, se você quer. Mas não é aquele espírito que muitas vezes a gente... eu não gosto de usar a palavra espírito, porque o espírito tem uma carga cultural muito pesada. Mas é o mundo do não manifesto. É o mundo da não forma. É o mundo do infinito. E esse aqui é o mundo da forma, é o mundo do manifesto. E tudo que vem nesse mundo, vem daqui. Quando você se fecha e se identifica com a sua mente, quando você se fecha e se identifica com a sua mente, obviamente que essa mente é consciência, só que é uma consciência que não tem mais acesso a esse vasto campo aqui. É uma consciência condicionada. A mente é condicionada. A consciência é incondicionada. Então, o que nós precisamos? O que você precisa buscar primeiro? Você precisa primeiro buscar o acesso a esse mundo. E esse mundo aqui é o que você verdadeiramente é. Esse mundo aqui é baseado em rótulos, em experiências, em conceitos, em ideias, em coisas que você foi acumulando ao longo do tempo. É um mundo construído com base no seu passado. Então, o que nós temos? Nós temos, preste bem atenção para você sair dessa aula, pronto para a aula de amanhã. Nós temos esses dois mundos. Vamos chamar esse mundo do eu verdadeiro. Do eu verdadeiro. E vamos chamar esse mundo o mundo do falso eu.
Por quê? Porque aqui o que você pensa que você é falso. Por que é falso? Porque ele é baseado no seu passado. Nós vamos aprofundar isso amanhã, você vai entender isso melhor. O eu verdadeiro é o ser. É simplesmente aquilo que você é. E isso aqui é o seu aspecto divino. E quando você se identifica com a mente, com o seu conhecimento, você elimina o aspecto divino. E a vida, ela se torna algo muito limitado. E como é que você faz esse exercício de você se conectar com isso que é mais profundo, que Jesus, nós vamos ver isso, que Jesus chama do reino dos céus. Como é que você faz isso? Como é que você alcança isso? Esse é o tema da nossa aula de amanhã. Mas a grande coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, preste bem atenção. Sabedoria, amor e fé já existe dentro de você. Essas coisas existem dentro de você. Só que você não tem acesso a isso porque você não tem acesso àquilo que você verdadeiramente é. Por quê? Porque você vive identificado com a sua mente condicionada. A sua mente condicionada, nós vamos aprofundar isso amanhã, a sua mente condicionada é o seu passado. Aquilo que você viveu no passado. E aquilo que você viveu no passado é muito limitado. E essa limitação, ela cria sofrimento. E aí você projeta a salvação desse sofrimento para o futuro. Essa é a grande ilusão da vida. É a grande ilusão da humanidade. Vocês estão entendendo isso? E aí, ao longo dessas 5 noites, hoje foi a primeira, nós vamos abrir esse caminho, o entendimento desse caminho, nós vamos abrir isso para que você entenda o poder que existe dentro de você, para que você entenda, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. A coragem, o amor e o equilíbrio estão aqui. Esse é o espírito que Deus nos deu. Mas você criou o seu eu. Você criou o seu eu. E esse eu é limitado. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido para vocês? E aí vem aquela questão que eu falei no início da nossa aula. Nós não sabemos o que é sabedoria. Nós confundimos sabedoria com conhecimento. E conhecimento, quando você se identifica com o conhecimento se torna uma grande ilusão. Nós vamos aprofundar isso. Você se apega às coisas e você acha que você ama essas coisas. Mas você não ama, você está apegado, você necessita. Onde há necessidade, onde há apego, onde há controle, não há amor. Onde há medo, medo de perder. E aí vem a questão do medo. Aí vem a questão do medo. O que é o medo? Cara, se eu preciso algo, o que é o apego? Falei isso ontem à noite na aula do clube. O que é o apego? Você está apegado a algo? Você está apegado a algo quando você coloca a sua felicidade nisso. Aí você cria apego. E quando você coloca a sua felicidade nisso, você cria medo. Medo de perder. Se eu perder isso, eu vou perder a minha felicidade. Se eu perder isso, eu vou perder o sentido da minha vida. Por quê? Porque o sentido da minha vida está nisso. E isso pode ser o conhecimento. Você está apegado ao seu conhecimento. Você está apegado ao seu corpo. Você está apegado à sua família. Você está apegado ao seu trabalho. Você está apegado às suas conquistas. Você está apegado ao seu dinheiro. Quer dizer,
existe um mundo de possibilidades de apego. E todo apego cria sofrimento. Por quê? Porque se você... O que é o apego? É você colocar a sua felicidade no dinheiro. Se você colocar a sua felicidade no dinheiro, meu amigo, a alegria, a felicidade, essas coisas aqui, eu chamo isso de estados naturais do ser. A nossa natureza é uma natureza de sabedoria. A nossa natureza é uma natureza de amor. A nossa natureza é uma natureza de fé. Olha a fé que uma criança tem. Olha o amor que uma criança tem. Olha a sabedoria que esses pequenos têm. Não tem conhecimento nenhum, mas é uma criatividade, é uma espontaneidade, é uma leveza, é uma naturalidade nas coisas. Imagina se você tivesse isso. Então o que acontece para você entender essas coisas? É por isso que eu digo, o amor, nós vamos trabalhar cada um desses pontos. O amor, a sabedoria, a fé, são a grande salvação da sua vida. Mas preste bem atenção. Sabedoria não é nada do que você pensa ser sabedoria. Amor não é nada do que você pensa ser amor. E fé não é nada do que você pensa ser a fé. Ah, mas eu sei o que é fé. Duvido. Porque se você tivesse fé, a sua vida não estaria limitada. Se você tivesse sabedoria, você não sofreria. Por quê? Porque você não teria ilusões. Se você tivesse amor, você não teria medo. Porque o que é o medo, na verdade? O que é o medo, na verdade? É a ausência de fé. Você não acredita nas coisas, você tem medo que algo... E mais importante, você não vive o amor, porque quando você entender o que é amor, você vai entender que o amor não permite medo. A sabedoria não permite medo. A fé não permite medo. A ilusão não permite sabedoria. A ilusão não permite amor. Quer dizer, se você entender essas três coisas que nós vamos debruçar ao longo dessas 5 noites, e são aulas profundas, são aulas gratuitas, eu não vou vender nada no final, não precisa se preocupar. Porque muitas vezes as pessoas já estão com essa preocupação, ele só quer vender. Não, não vou vender nada, eu quero que você mude a sua vida, eu quero que você seja alegre, quero que você traga consciência para esse mundo. Quero que você viva a sua plenitude, que você viva a sua abundância. Mas, de novo, plenitude e abundância provavelmente não é nada do que você pense. Amanhã, às 20 horas e 45 minutos, nós vamos trabalhar essa conexão. Então não perca, nós vamos trabalhar essa conexão entre como é que você sai da ilusão do apego e do medo e você cria a base da sua vida na sabedoria, no amor e na felicidade. Na felicidade não, na fé. Na felicidade também. Você sai da emoção, porque isso aqui é emoção. As pessoas querem mudar as emoções. Tu não consegue mudar as emoções. Emoção é pensamento. Toda emoção, ela nasce do pensamento. E se você vive na mente, você cria as emoções de maneira descontrolada. Quando você sai da mente, você acessa isso aqui. Isso são estados naturais do ser. Esses estados naturais do ser, eles fluem através de você e mudam toda a sua realidade. Amanhã estamos juntos. Então, combinado, vão ser 5 noites, já tivemos uma, vamos ter 4 noites. Até sábado à noite. Tamo junto, forte abraço. Vá limpando essa agenda, pegue um caderno, faça isso, tá? Vá anotando essas coisas, porque esse é o único caminho. É o único caminho que vai te libertar da ilusão, do medo e do apego. E ao mesmo tempo, você se libertando da ilusão, do medo e do apego, você se liberta do quê?
você se liberta do sofrimento e você acessa o seu grande poder. Tamo junto.